Fala, turma aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar os nossos estudos aí de sociologia. Na aula passada a gente viu sobre evolucionismo cultural e vimos sobre difusionismo, que é aquela capacidade da cultura se espalhar ao redor do mundo. Lembrando que a teoria aí da evolução cultural mostra claramente a visão europeia, né? Que segundo os europeus, os povos primitivos passam por selvageria, barbárie e para chegar na civilização. A gente vai estar vendo aqui agora outras formas de pensamento a respeito de cultura. E aí nós vamos perceber que vai existir pessoas que vão ir contra as ideias do evolucionismo cultural, tá, gente? Vai ser muito interessante aí, porque o evolucionismo cultural só vai privilegiar a cultura do povo dominante. A gente vai perceber que até um povo dominado também tem a sua própria cultura. Então vamos aí observar bem aí. A gente vai estar falando agora sobre a antropologia francesa, que foi muito marcante aí nesses estudos a respeito da cultura, tá? Quem deu maior força aí para a antropologia francesa foi Durkheim, tá? Então aí o Durkheim ele vai lembrar que o estudo deve focar aquilo que as sociedades criam de costumes, hábitos, crenças, tradições, e não da forma como pensou Radcliffe Brown. O Radcliffe Brown ele vai dar o nome da teoria dele a respeito da história, né, da história, principalmente da cultura de um povo. Ele vai dar o nome de história conjectural. Segundo Radcliffe Brown, deve-se olhar os costumes de um povo no passado e não no presente. Tá, gente? Então, olha só que interessante. Durkheim fala que o estudo deve focar aquilo que as sociedades criam ao longo do tempo, né, através de hábitos, de costumes, de crenças e tradições. O Radcliffe Brown fala que, segundo a teoria dele, chamada história conjectural, deve-se olhar os costumes de um povo, né, no passado e não no presente. Então, o passado da cultura de um povo é muito importante, que deve ser avaliado segundo Radcliffe Brown, e não a cultura do presente, tá? E aí vai aparecer a importância de Marcel Mauss, que é o pai da antropologia francesa, tá, gente? Olha só que interessante, o Marcel Mauss aí, ele é sobrinho do Émile Durkheim, tá? Então isso é muito interessante, que ele vai dar seguimento aí aos estudos de Durkheim dentro da antropologia francesa. O Marcel Mauss ele é formado em filosofia, especializado em história das religiões. O Marcel Mauss ele foi professor em Paris, criou também, né, o Instituto de Etnologia da Universidade de Paris, que esse instituto ele vai estar estudando a cultura dos povos, gente, ao geral, tá? Então é muito interessante isso. E ele vai publicar também em 1950 um ensaio aí chamado As Técnicas do Corpo e Antropologia e Sociologia, né, que é como se fosse a publicação de todas as pesquisas que até então ele fez a respeito da cultura dos povos que ele estudou. A missão francesa no Brasil, vieram para o Brasil e começaram, né, os estudos sociológicos brasileiros da USP. O Marcel Mauss, ele usou a ideia do fato social de Durkheim e ele vai criar o conceito do que é simbólico e universal na cultura brasileira. Olha só que interessante. Então ele vai vai mostrar dentro da nossa cultura o que é simbólico e o que é universal dentro da história da cultura do Brasil, tá? Então a missão francesa vai ajudar a criar a identidade da nossa cultura, como nós já estudamos aí, principalmente na história. Roger Baptiste e Claude Lévi-Strauss são nomes importantíssimos dentro aí dos estudos da cultura brasileira, viu, gente? São nomes importantíssimos, que vai ajudar a identificar o que é a cultura brasileira. E aí o Marcel Mauss, em 1924, ele vai criar esse livro aí, ó, vai escrever o livro Um Ensaio sobre a Dádiva, que é muito interessante, que ele vai falar do papel da religião na cultura. Ele vai falar que a religião vai servir como uma aliança para se fazer trocas culturais. Então isso é bem interessante quando a gente vê a chegada dos portugueses e dominando os índios. Isso mostra, né, que o lado, além do lado cultural, né,
da cultura do europeu em relação à cultura primitiva dos índios, existe algo também por trás que vem da religião dos europeus, né? Então, aquela ideia de dizer que a religião europeia tem que ser aprendida pelos índios, isso mostra claramente o exemplo de trocas culturais que foram acontecendo ao longo, né, do tempo. Isso mostra que a cultura também, a nossa cultura brasileira, que começou aí com essa cultura primitiva, desde 1500, com a chegada dos europeus, em relação ao domínio, né, cultural, em relação a tudo aquilo que os índios tinham até então criado de cultura, isso mostra que a religião ela é como se fosse uma ponte que vai fazer essas trocas culturais, tá? E o Marcel Mauss vai dizer ainda que existe um sistema em que a ideia de dar, receber e retribuir faz parte da religião. Então a religião, ao mesmo tempo que ela vai ser a ponte para fazer essa troca cultural, e ele falou que essa troca cultural vai ser aquela ideia de dar um pouco mais da cultura, de receber a cultura do outro, de retribuir, e assim vai se fazendo a cultura dentro da história da humanidade, tá? E aí a gente vai falar sobre estrutural funcionalismo, antropologia cultural e antropologia estrutural, que são outros pensamentos que foram feitos a respeito da cultura, tá? Que é muito interessante. A estrutural funcionalismo é uma corrente de pensamento que vai surgir na Inglaterra e que vai criticar a ideia de evolucionismo cultural que a gente aprendeu aí, ó, tá? Lá no início. E essa ideia do estrutural funcionalismo vai vir com base nas ideias de Emile Durkheim, tá? Qual é o nome mais importante, os nomes mais importantes do estrutural funcionalismo? Malinowski e o Franz Boas, são os dois nomes que a gente vai estar vendo, tá? Eles criam novas formas para se pensar o estudo antropológico usando a etnografia. Etnografia é um estilo de estudo que foi criado pelo Malinowski de uma forma que é totalmente diferente daquela que foi abordada lá no evolucionismo cultural. Então, por isso que a gente entende por que o estrutural funcionalismo ele vai criticar as ideias do evolucionismo cultural, tá? Então aí nós temos aí o seguinte, nós temos aí o Bronislaw Malinowski, que é um antropólogo famosíssimo, tá? Ele foi o criador aí da observação participante, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Ele falou da importância de aprender a língua da cultura, tá? Da língua do povo primitivo, tá, gente? Ele fala que é importante estudar a língua também, a língua do outro, né? E ele vai criar a etnografia. O que é etnografia? É integrar todos, documentos. Gente, é registrar tudo aquilo que vem da cultura do outro, do povo primitivo, tá? Então ele fala que a etnografia tem que documentar, tem que tirar fotos para mostrar como é que o povo vive. A língua tem que ser registrada para que outros, né, estudiosos possam aprender a linguagem do outro, né, do povo dominado. Então é muito interessante essa visão de que como é que nós podemos aprender mais da cultura do outro? Esses registros da língua, registros de fotos, procurar entender como é que são os hábitos e costumes de outros povos é a forma que o Malinowski ele trouxe de inovação para o estudo da cultura dos povos, tá? E aí ele deu o nome de etnografia, tá bom? Etnografia, então, a definição é um método que consiste em coletar dados, relatos, objetos de diferentes sociedades, realizado pelo próprio antropólogo e não por qualquer pessoa. Então, antigamente, lá na época do evolucionismo cultural, era muito fácil. As pessoas ficavam escrevendo livros falando do domínio, né, cultural de um povo dominante em relação ao dominado, mas aqui o Malinowski, ele defende a ideia de que o antropólogo ele saia de casa e vá viver para aprender a cultura do outro. Então aí a gente tem a foto do Malinowski no meio dos índios, porque ele precisava entender a cultura do outro, então ele aprendeu tudo quando ele estava no meio dos outros povos, né? Que ele estudou a cultura. Então a gente está vendo a foto dele aí, junto com os índios e querendo entender o que eles estavam fazendo.
Então a ideia da etnografia é isso, é documentar tudo. O antropólogo tem que viver no meio do outro povo para procurar entender a cultura deles. E aí ele criou a teoria da observação participante, que eu acho formidável, é muito interessante essa visão dele, que ele fala que que o Malinowski foi o primeiro a começar a viver a experiência etnográfica. Isto é, viver com as populações para estudá-las, entender seus costumes, recolher materiais, relatos, para entender como é aquela sociedade estudada. Então ele fala, o antropólogo tem que viver no meio do outro povo, sim, tem que entender os hábitos, os costumes, a língua, para aprender a cultura do outro. Essa observação participante fez com que os olhares da pesquisa se afastassem do povo europeu e voltassem a entender a vida nativa. Então essa ideia da observação participante mostrou claramente que deve-se esquecer a visão do europeu e agora voltar os olhos para a cultura de outros povos. Tá? A antropologia passou então a ideia de ser a ciência da alteridade, porque é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender a cultura do outro. Tá? Então mais uma foto do Malinowski, ele vendo, né, como que os outros povos vivem. E aí o Malinowski ele vai criar a sua teoria funcionalista, que ele vai falar claramente que deve-se buscar compreender o significado de um costume ou então de um hábito de um povo, tá? Porque ele fala que tudo aquilo que o povo cria de hábito, de costume, vai ter um significado. Então ele fala que é importante de estudar qual é o significado de todos os hábitos e todos os costumes dos outros povos. E aí a gente vai ver as diferenças de estudo evolucionista para estrutural. A gente vai entender claramente que o pensamento evolucionista faz uma análise diacrônica. Então, o que isso quer dizer? Análise diante da formação cultural de um povo, observando o desenvolvimento histórico dele. Então, o evolucionista vai fazer uma análise diacrônica, vai estudar a formação cultural de um povo observando a história. Já o estrutural funcionalista, ele vai fazer uma análise sincrônica, quer dizer, vai analisar a cultura sem se referir ao passado, mas vai enfatizar algum momento histórico, tá? Só um momento histórico só, para procurar entender a evolução desde o início, tá? Então aí o evolucionista vai pegar a história toda de um povo, tá? Observando o desenvolvimento histórico de um povo, e o estrutural funcionalista só vai pegar um momento histórico chave que vai mostrar até então a evolução desse povo, tá? E aí vem a antropologia cultural na página 15, que vai fazer duras críticas ao evolucionismo cultural, que tem só a visão do europeu. O maior representante é o Franz Uri Boas, que é considerado o pai da antropologia cultural norte-americana. E o Franz Uri Boas vai criticar a teoria evolucionista. Ele vai dizer o seguinte, que todas as culturas têm história própria. E ele deu o nome de relativismo cultural. E é interessante isso aí. E é verdade, todas as culturas têm história própria. Então, cada povo tem a sua história própria também, tá? E aí vem a antropologia estrutural na página 16, que surgiu no século XX, inspiradas na psicanálise e na linguística. A cultura é vista como um conjunto de elementos simbólicos, né, com linguagem, regras de casamento, relações econômicas, arte, ciência e religião, que atua integralmente e forma um padrão social vinda da criação da mente humana. Então ele vai falar que a cultura, com todos esses hábitos e costumes, vem da criação humana. E o nome mais importante da antropologia estrutural é o Claude Lévi-Strauss, e que ele vai enfatizar que a lógica da cultura é feita pela criação da mente humana e existe em diferentes culturas no mundo, se tornando universal. Então ele está falando que a lógica da cultura, que é criada pelos hábitos e costumes de um povo, vem da criação humana e que existem diferentes culturas espalhadas no mundo e que essa ideia de se fazer a cultura de um povo, isso é universal, que todos os povos vão fazer isso também. Tá, gente? Muito obrigado e tem questões sobre o vídeo, tá? Façam direitinho.